Olá, pessoal! Dando continuidade, então, ao nosso curso, vamos falar nesse vídeo sobre citações e referências. Sobre citações, eu vou ensinar vocês a usar as citações autor-data, tá? É a que eu uso a vida inteira, é a que eu sei fazer. Nós também podemos usar aí citações por via de nota de rodapé, mas essas eu confesso para vocês que eu não sei, eu não domino, então eu prefiro ficar num lugar firme, né? E passar para vocês as informações corretas. Então, vou usar autor-data. Qual que é a lógica aqui das citações para facilitar um pouco a vida de vocês? Vocês têm que entender que citação é uma chamada, é um índice-chave, uma palavra-chave que te permite identificar nas referências de onde a pessoa que está escrevendo um trabalho tirou aquela informação. Então, o papel das referências é esse, né? Aqui, antes de falar sobre citação direta e sobre citação indireta, só para vocês entenderem. Aqui eu tenho uma citação direta desse autor ou dessa pessoa chamada Tankian. O que que significa? Quando eu quiser saber de onde vem essa frase, eu vou lá na lista de referências e procuro o texto do Tankian 2005. Então, é para isso que serve aí as citações, tá? É um índice-chave para te informar de onde é que aquela informação foi tirada. Bom, rapidinho aqui, citação direta. Citação direta é um copia e cola direto aí das palavras do autor e deve ter a numeração de páginas. Se não tiver 3 linhas completas, vai no corpo do texto entre aspas. Por exemplo, essa citação aqui, se a gente contar, olha só, uma linha completa, 2 linhas completas, mas a gente não tem mais de 3 linhas completas, tá vendo? Tanto é que se eu der um enter e isolar essa citação, ela não completa sozinha, ó. As aspas terminam aqui. Nem se ela não estivesse com o afastamento aqui de parágrafo. Então, como ela tem 3 linhas exatas, assim, quando a gente estica, ela vem no corpo do texto. Agora, se for mais de 3 linhas, vem dessa forma, né? Com recuo aí de 4 centímetros, espaçamento simples, fonte menor que 12, né? Vocês já sabem que a gente tem um estilo configurado para isso, né? Que é o estilo de citação, que está aqui na galeria de estilos já para a gente, né? Vocês olhem aqui, esse texto já está com esse estilo aplicado. A citação indireta. Citação indireta nada mais é do que uma paráfrase. Você vai contar, você vai recontar as ideias do autor aí com as suas próprias palavras. Por exemplo, segundo Kellner, a cultura da mídia é um palco de disputas ideológicas. O Kellner não disse isso literalmente. Isso sou eu resumindo o que ele disse e colocando aí uma frase aqui para vocês, tá? Então, a citação indireta, ela não precisa ter paginação, basta ter o ano de publicação, e a citação direta tem que ter a página, né? Aqui não vai ter página, porque isso aqui é a fala de um vídeo. Então, como não tem paginação, como é um vídeo, por isso está sem o número de página aqui. Bom, vou comentar com vocês as citações que geram mais confusão aí na cabeça dos alunos. Primeira delas, né, para a gente que é do direito, citação de leis. Como é que a gente cita leis? Gente, a lógica é muito simples. A gente tem que identificar primeiro o autor e depois qual é o texto. Quem é o autor das nossas leis no nosso país? É o nosso próprio país, é o próprio Brasil. Então, por isso, quando a gente for citar leis, o nome que tem que vir é o nome do país, Brasil, né? Então, aqui, por exemplo, essa citação, esse trecho de um decreto legislativo de 1945, coloquei aqui integralmente uma citação direta, portanto, com mais de 3 linhas, coloquei aqui o texto e identifiquei como Brasil 1945. Se você quiser saber de onde eu tirei isso, você vai lá na minha lista de referências e vai procurar por Brasil 1945, o texto, o ano aqui. Então, essa é a referência. Importante destacar para vocês que aqui eu ainda coloquei grifo nosso. Por quê? Porque eu grifei essas duas palavras aqui, ó, ascendência europeia. Toda vez que eu grifar alguma coisa na citação e esse grifo não estiver no texto original, eu tenho que indicar que é um grifo meu, um grifo nosso aí, de quem está escrevendo. Agora, se o grifo tivesse assim, se tivesse esse destaque na legislação, eu poderia colocar, aliás, eu deveria colocar grifos
grifos no original, tá? Só para vocês saberem o que isso significa. Um outro ponto aqui também desse texto é que nós temos aqui uma expressão escrita em outro idioma, em inglês. Então, geralmente, quando a gente vê palavras em inglês inseridas no texto, a gente também coloca em itálico, a gente também dá esse destaque. Aqui a referência, só para vocês verem como é que fica. Eu adicionei para vocês um estilo de referências próprio aqui também. Não tinha no vídeo anterior que eu gravei. Identifiquei essa lacuna, mas já configurei, já está aqui na lista atualizada para vocês. Então, quando vocês forem escrever as referências, procurem esse estilo aqui. Percebam ó, que o espaçamento é simples, que o alinhamento é alinhado à esquerda, não é justificado. Então, ela fica bem diferente mesmo do corpo do texto. E aí você tem que tomar cuidado, porque dependendo do documento que você está referenciando, as partes em negrito mudam, as partes em destaque mudam. Mas eu volto a isso quando eu for falar das referências. A gente ainda está falando de citação. Uma outra coisa que gera muita dúvida para o pessoal do direito, citação de julgados, como é que eu faço? Trouxe aqui um trecho de uma citação que eu fiz de um voto numa apelação cível, né? Ou seja, um voto aí dentro de um recurso. Eu coloquei as palavras exatas do desembargador e aqui, ó, eu puxei como citação, voto em apelação cível número tal. Então, quando eu for procurar lá nas minhas referências, além de Brasil, eu tenho que ir atrás do voto em apelação cível número tal. O número é o mesmo. Então, essa é a ligação aí para a citação de julgados. Eu coloquei o número do processo, né, logo após identificar o órgão oficial, que é o Brasil, já que o Tribunal de Justiça aqui no caso é de Santa Catarina, também é um órgão aí da República Federativa do Brasil, por isso o Brasil vem aqui também. Um outro tipo de documento que pode aparecer para a gente são outros documentos oficiais emitidos pelo governo. Por exemplo, relatórios emitidos aí pelo Congresso. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de um trecho de uma CPMI conduzida pelo Congresso em 93. Essa CPMI foi transcrita em relatório e aí eu copiei e colei exatamente as palavras do relatório, tá vendo? Tá aqui a citação direta. Como é que eu referencio? Mesma coisa. Como é que eu cito, perdão? Mesma coisa. Brasil, ano, página. Aqui no caso, esse relatório tinha página, então por isso eu coloquei Brasil, ano, página. E aí, na referência, eu vou puxar Brasil, Congresso Nacional, que foi o órgão que emitiu o relatório, o nome do relatório, a cidade, o que que era e o ano. Eu não vou me alongar muito em referências, porque depois eu volto nesse assunto. Eu só quero mostrar para vocês como é que vocês fazem a chamada de citação. Aqui no caso, então, Brasil, 93 e a página. Por que que na lei, quando eu falei da lei, eu não falei em página, né? Porque a lei, ela se organiza com artigos, então você cita o artigo aqui. E no julgado, nesse caso aqui, eu não coloquei página porque o processo não estava paginado. É plenamente possível também. Outra dúvida que é muito comum entre os alunos: citação em língua estrangeira, como é que eu faço? Aqui a gente tem algumas divergências, tá? A BNT, ela não regulamenta toda e qualquer situação, não. Um exemplo é a citação em língua estrangeira. O meu orientador, ele dizia para eu colocar o texto na língua original, aqui no corpo do texto, e colocar a tradução em português na nota de rodapé, aqui embaixo. Eu não gosto de fazer isso, por quê? Porque imagina, a pessoa está lendo aqui em português, assim a mídia torna-se um verdadeiro campo de batalha, no qual temas são apresentados, pererê, pererê. Diz Kellner. Aí começa em inglês. Isso quebra a fluência do meu leitor. Por isso eu prefiro colocar em português aqui, né, como vocês podem observar. Além disso, como argumentamos certos textos dessa cultura, então aqui está em português. E aqui eu coloco uma chamadinha de nota de rodapé. Por quê? Porque lá no rodapé eu vou explicar que aquela versão em português que está lá em cima é uma tradução do original em inglês. Então, aqui, ó, traduziu-se do original em inglês, e aí aqui eu coloco a citação original na língua inglesa. Por que está traduziu-se do original em inglês? Porque significa que eu, enquanto autora desse TCC, traduzi diretamente o texto. Se não fosse uma tradução minha, uma tradução feita por mim mesma, eu tinha que colocar o nome do tradutor aqui. Então ficaria, por exemplo, traduzido
Original em inglês, por Fulana da Silva, o nome da pessoa que traduziu o texto. Aí 2 pontos e vem o texto no original em inglês. É assim que funciona, é assim que eu acredito que é mais fácil aí para quem está lendo a gente. Citação de sites. Como eu faço citação de sites? A BNT também não tem uma regra específica, então eu vou falar para vocês o que eu faço nos meus trabalhos e que ninguém nunca reclamou, que sempre deu certo. Aqui a gente tem uma citação de site, ó. Autores como Stanford Shaw e Bernard Lewis negam que tenha havido genocídio. Aí aqui tem uma puxadinha de nota de rodapé. Vamos lá dar uma olhada o que essa nota de rodapé diz para a gente. Para maiores informações, checar There Was No Genocide, Interview with Professor Bernard Lewis. Então aqui, ó, eu já estou colocando o site onde tem uma entrevista com esse autor que diz que não houve genocídio, para que a pessoa acesse, né? Então a gente tem aqui a citação de site feita dessa forma. Escrevo a informação, coloco a nota de rodapé, explico o que ela significa, né? Que no caso, para maiores informações, checar o nome da matéria e aqui o link, disponível em link e a data de acesso. Acesso em 6 de junho de 2016. Essa data de acesso é muito importante porque os sites podem ser retirados do ar. Então, você se protege e se blinda caso o seu leitor não consiga mais ter acesso a esse site. Aqui temos outro exemplo. Aqui é uma fala do Serj Tankian, que é o vocalista da banda System of a Down, que ele diz em um show que está gravado em vídeo. Então eu coloco, é introduzida por uma breve fala do vocalista Serj Tankian, aqui é a fala dele, e aí eu puxo a nota de rodapé número 5. Quando a gente vai nela, disponível em o link e a data de acesso. Significa que essa fala estava disponível nesse link, que é um link de vídeo do YouTube. Eu usei o condensador de link para ficar mais bonitinho, mas é um link do YouTube. E aqui é a data de acesso. Como aqui no caso de sites, eu já coloco o link direto para acessar aquele material, geralmente eu não coloco nas referências e nunca tive problemas com isso. Caso o seu orientador peça para colocar nas referências, você olha como é que você referencia o documento e coloca. Citação de filmes. Como é que eu faço citação de filmes? Aqui tem uma citação do filme da Mulher Maravilha. Em sua cena final, Diana fala: "Agora eu sei que só o amor pode salvar o mundo." Aqui eu coloquei como chave, né, para a citação Jenkins 2017. Então, quando você for buscar nas minhas referências, você tem que buscar esse nome, Jenkins. Foi na lista de referências, achou. Jenkins, Patty, direção. Então, aqui eu coloquei o nome da diretora do filme da Mulher Maravilhas, Jenkins Patty. O nome do filme, o nome da produtora, Warner Bros., e o ano em que esse filme foi lançado, tá? E aí, aqui no caso, o título do filme tem que estar em negrito. É assim que eu faço citação de filme. Eu coloco como chave, né, como índice-chave, citação, o nome do diretor e o ano de lançamento do filme. Trecho de música, citação de música, como é que eu faço? A mesma lógica. Aqui eu coloquei alguns trechos de uma música do System of a Down, entre parênteses. Coloquei System of a Down, 1998. Se você for na minha lista de referências, vai estar lá. System of a Down, o nome da música, o nome o nome do álbum, a gravadora e o ano. Então, aqui você coloca o nome do cantor ou do compositor, pode vir também. Eu preferi colocar o da banda mesmo, né? Que eles assinam todos juntos, então não faria sentido colocar o nome de um ou de outro. Coloquei logo o nome da banda e o ano, tá? A lógica é a mesma, pessoal. Quem escreveu o documento e em que ano foi isso? Aqui no caso a banda, em 98. Citação de documentos sem página ou sem data. Pode acontecer de você estar aí utilizando um documento que não tem nem página ou não tem data. Quando isso acontecer, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro exemplo, Oliveira, 2018, SP, significa sem paginação. Então, quando não tiver página, eu posso indicar aqui SP. E aí, lá nas referências, eu coloco Oliveira, Amanda, nome do texto, cidade, editora, ano, e SP, significa, né, sem paginação. Se for e-book, né, se você estiver citando um e-book, você pode ignorar esse SP e colocar direto, e-book, que aí a pessoa vai entender que não está paginado, o
porque você utilizou um e-book, que aí as páginas não ficam fixas, né? Agora, quando for sem data, a gente pode colocar assim: Oliveira, SD, página 34, por exemplo, né? E aí lá no final você coloca Oliveira, Amanda M, texto, cidade, editora, SD, sem data ou sem datação. Então, SD para sem data, SP para sem página. Citação de textos do mesmo autor no mesmo ano. Vamos supor que Oliveira 2018A tem um texto que eu gosto e utilize no TCC. E essa mesma autora, Oliveira 2018B, tem um outro texto do mesmo ano. Então, a gente faz isso para diferenciar um texto do outro. Coloca uma letra após o ano em minúsculo. Então, aqui, 2018A é um texto, Oliveira 2018B é outro texto. E agora que eu vi que esse nome deveria estar em caixa alta, porque ele está entre parênteses e ele não está no corpo do texto. Sempre que vir dentro dos parênteses é caixa alta. Se vier fora dos parênteses, a gente usa a escrita normal, primeira letra maiúscula e o resto em minúsculo. Sobre citação, pessoal, acredito que essas são as dúvidas mais recorrentes aí que chegam até mim. Caso tenha alguma outra dúvida, podem me perguntar por e-mail, deixando aí comentários no nosso Google Classroom. E agora eu vou falar para vocês sobre referências, que é a coisa mais fácil da vida.